As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. Muito bem, está começando o Jogo Rápido desta segunda-feira. São 7h10 e agora nós vamos falar de futebol. Trazer tudo o que rolou no fim de semana e desde já agradecendo a sua audiência. Uma pausa nas informações e nas prestações de serviço do Comando 91 para trazer tudo o que rolou neste fim de semana no Campeonato Alagoano. Teve título do Flamengo na Supercopa e, claro, trazer também as informações dos principais estaduais do nosso país, que é o Campeonato Carioca e também o Campeonato Paulista. Mas antes disso, vamos saber o que está acontecendo nos bastidores do Gigante, que jogou no meio de semana, empatou com o CSA, mas conseguiu classificação para a próxima fase do Campeonato Alagoano e agora, no meio de semana, joga a Copa Alagoas. Com vocês, Eduardo Cardial. Beleza, tranquilo, bom dia, tô na área. Chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo informações do Asa, que enfrentou no último sábado a equipe do CSA, no clássico válido pela 6ª rodada do Campeonato Alagoano. Principal jogo da 6ª rodada. As duas equipes apresentaram um futebol bastante consistente. O Asa, mais uma vez, com uma consistência muito forte do sistema defensivo, brecou a equipe do CSA, segurou, não deixou o CSA fazer gol e manteve aquela rotina de ser a melhor defesa da competição. Até agora, com um gol apenas sofrido, o time da equipe do Asa, que marcou 7 gols, sofreu 1. Diferentemente do CSA, que é o melhor ataque da competição, mas contra o Asa não conseguiu fazer valer essa máxima. Tem 12 gols e na competição a equipe do CSA, que é líder com 14 pontos, e o Asa na vice-liderança com 10 pontos. O craque do jogo, mais uma vez, o zagueiro Zulu, que vem mostrando uma garra muito forte e vem sendo um dos destaques do Campeonato Alagoano. Aliás, o Zulu, desde a primeira rodada até a 6ª rodada, ficou apenas uma rodada, que foi a primeira, fora da seleção da rodada. E teve nas outras 5 seleções, apareceu o Zulu ou foi citado pela imprensa. E o detalhe, dessas 5 rodadas que o Zulu entra na seleção, ele por 2 vezes conquistou o título de craque do jogo. Isso mostra a performance e a qualidade do jogador, que vem chamando a atenção, inclusive, de outros clubes. O Asa volta a jogar agora pela Copa Alagoas na quarta-feira, onde já é outra história, troca-se o chip do Alagoano e põe o chip da Copa Alagoas para o técnico Raniel Ribeiro, até aproveitar para dar uma rodagem nesse elenco alvinegro. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardial. Jogou bem, mas não ganha. Jogou bem, mas não ganha. Jogou bem, mas não ganha. Tem que jogar para ganhar. Muito bem, 7h13, tá aí as informações do Asa, que inclusive já treinou no domingo, né? Pós-clássico, os jogadores já se representaram, já treinaram, visando a Copa Alagoas, onde o Asa enfrenta a equipe do Coruripe. Sobre o jogo, um primeiro tempo, de certa forma, até que equilibrado em suas ações. Agora, no segundo tempo, foi um amasso do CSA. O CSA só não fez o gol por conta da consistência defensiva do Asa e principalmente por conta da dupla de zaga, do Christian Luca e do Zulu. Zulu, mais uma vez, o melhor da partida, ganhou inclusive o prêmio da melhor da partida, mas no segundo tempo foi um time, parecia um treino tático, ataque contra a defesa. O Asa vai ter que melhorar em alguns aspectos, porque quando enfrentou um time de um nível melhor, mais encaixado, mais bem treinado, sofreu muito. Repito, só não perdeu e, claro, é um lado positivo por conta da sua defesa, da solidez da sua defesa, especialmente a dupla de zaga. Mas no segundo tempo foi um apavoro mesmo. Fazia tempo que eu não via. Aliás, nesse campeonato eu não tinha visto um jogo dessa maneira. O time do Asa ineficiente e sem conseguir andar pra frente. É aquilo que a gente, inclusive, comentei o jogo e eu falava. Era um time que não conseguia passar do meio de campo por conta de todas as ações do CSA. Mais um ponto importante, e o outro empate fez com que o Asa classificasse para a próxima fase do Campeonato Alagoano. Agora, falando de CSE que agora volta as atenções. Aliás, volta não, né? Coloca todas as atenções na Copa Alagoas. Quem vai trazer informações do CSE é o nosso repórter Valmir Lopes. Um grande abraço para você, André Áviles. Bom dia para os amigos que acompanham o Jogo Rápido da manhã desta segunda-feira, trazendo as informações do CSE aqui da cidade de Palmeira dos Índios. Sem vencer no Campeonato Alagoano, CSE empatou no sábado à tarde diante da equipe do Coruripe
Com isso, deu adeus às chances de classificação para a segunda fase do Campeonato Alagoano. CSE que não conseguiu vencer ninguém até o presente momento em termos de Campeonato Alagoano. Perdeu, empatou, perdeu. Com isso, somou 5 pontos até o presente momento e joga a última partida da última rodada da competição em Arapiraca, diante da equipe da Agremiação Esportiva Arapiraquense, no próximo sábado, repito, pela última rodada do Campeonato Alagoano. A equipe se reapresentou ou se reapresenta hoje à tarde aqui no estádio Juca Sampaio, focada logicamente na Copa Alagoas, já que vem de uma vitória diante da equipe do Clube de Regatas Brasil, está com 3 pontos da tábua de classificação e agora vai focar para que possa conquistar esse título tão importante e esse título tão sonhado principalmente para o interior, já que dá visibilidade e dá também direito a um calendário da temporada de 2026. O jogador Jackson está acertando com a equipe do CSE, está deixando o Palmeiras dos Índios. Esse jogador vai para o futebol de Goiás e com isso o mesmo conversa com a diretoria e já deve viajar ainda essa semana com destino a um outro clube, principalmente vai em busca de um clube de calendário, destacando também que outro jogador que deixou a equipe do CSE é o Pepeu. O Pepeu, que fez parte daquele grupo, que foi para a Copinha em São Paulo, fez parte também daquele grupo que foi campeão alagoano da categoria o ano passado e esse ano esteve na equipe profissional. Com isso, está deixando o CSE e vai para a equipe do Retrô lá em Recife. Boa sorte para o Pepeu, jovem palmeirense, talento palmeirense que vai em busca de novos ideais. Jogador índio é dúvida para a partida contra a equipe do Penedense na próxima quarta-feira, 20 horas, pela segunda rodada da Copa Alagoas. Com a saída do Jackson e com o jogador exatamente o índio machucado, o técnico Carlos Eduardo Parreira deverá buscar uma nova opção para que possa suprir aquela lacuna e o CSE se fortalecer em busca de fazer uma boa campanha na Copa Alagoas, já que no Campeonato Alagoano a equipe realmente foi decepcionante. De Palmeiras dos Índios, com informações do CSE, reportagem Valmir Lopes. Muito bem, 7h18, tá aí as informações do CSE, que como eu disse, tem agora as atenções voltadas para a Copa Alagoas. Agora, indo a Maceió para ouvir o comentário de hoje, de Viderlan Araújo, Canhão, que traz o seu comentário de tudo que rolou aí no fim de semana, especialmente no futebol alagoano. Bom dia, Canhão. Olá, amigos da NN, um grande abraço, um ótimo dia para todo mundo, uma ótima semana. Final de semana trouxe mais uma vez a emoção do Campeonato Alagoano e numa penúltima rodada com a classificação já antecipada do CSA, do Penedense e também da equipe do Asa. Os 3 times alcançando classificação, restando apenas agora a última vaga. Quem será esse 4º classificado? Faltando também definir a ordem com o último final de semana e a última também rodada prevista para este final de semana. No próximo final de semana, nós vamos conhecer os 4 classificados. Já tem 3 vagas preenchidas, como nós já colocamos. Por outro lado, CRB e Cururipe ainda disputam esta 4ª vaga. Vale lembrar, falta definir a ordem. O fato da classificação matemática de 3 equipes não necessariamente também já garante a ordem. Nem o CSA, que é o líder da competição, pode comemorar esse título simbólico da primeira fase. O que nós estamos acompanhando para esta semana será cercada de expectativa por este quesito, porque todos chegam na última rodada ainda alcançando algum objetivo, querendo atingir algum objetivo na competição. O CRB mais uma vez decepcionou. Depois de perder alguns gols na partida, brilhando a estrela do goleiro Cauã da equipe do Murici, o CRB ficou no empate sem gols contra a equipe do Murici, jogando na zona da mata.
O CSA também empatou, jogando exatamente em casa contra o Asa, mas um jogo muito cascudo. O Asa soube sofrer e conseguiu parar o melhor ataque da competição. A mesma coisa poderia dizer que a defesa do Asa mais uma vez brilhou nesse empate em 0-0. E no outro jogo, o CSE ficou no empate também em 0-0 com a equipe do Coruripe. São aspectos que o Campeonato Alagoano tem apresentado e que tem deixado essa emoção ainda mais exposta para esta última rodada prevista para este próximo final de semana. Um grande abraço, uma ótima sequência de jogo rápido. À noite estaremos de volta aqui mesmo na programação da NN, na participação no Futebol Show ao lado de todos os companheiros integrantes desta seleção. Uma ótima semana a todos. Muito bem, tá aí o comentário de hoje, 7h20, o comentário de hoje do Viderlan Araújo, falando especialmente sobre esse campeonato alagoano. E antes de falar do campeonato alagoano, deixa eu trazer aqui as informações do Carioca, do Paulista e também a Supercopa. Ontem nós tivemos a final entre Botafogo e Flamengo. E o Flamengo foi campeão. Que é Flamengo? Venceu o Botafogo por 3-1. Agora tem um adendo. Será que a CBF não sabe que neste período lá no Pará é chuva todo dia? Porque, pelo amor de Deus, se isso não for política dentro da CBF, que claro que é, né? Colocar o jogo lá para o Pará, é brincadeira. 30 minutos ontem o jogo ficou parado por conta da chuva. Será que eles não sabem? Será que eles não... Foi mais, né? 1 hora, né? Então, será que eles não sabem olhar aqui a meteorologia? Porque, vou dizer uma coisa, viu? CBF sendo CBF. E a outra parte ruim desse fim de semana, o que aconteceu lá em Recife. O que aconteceu em Recife e não tem nem o que chamar. É vandalismo, é vagabundagem. Porque aquelas pessoas que estavam ali não são torcedores, são bandidos. E elas têm que ser tratadas como bandidos. A imagem do cara foi espancado e estuprado. E todo mundo vendo, com imagens. A polícia, o governo só não pega se não quer, se não quiser. E tem outro ponto com relação a isso. Aí lá vem Pernambuco, aí toma uma medida. 5 jogos sem as 2 torcidas. Grande medida tirada. Grande medida. Enquanto o governo, a CBF e os clubes, que tem clube que banca essas torcidas, enquanto não fizerem algo sério para punir de forma severa, eu sempre trago aqui os exemplos do que a Inglaterra fez com os hooligans. Enquanto não for daquela maneira, para tratar bandido, o futebol vai ver aquelas cenas. E o pior, ainda teve jogo como se não tivesse nada acontecido. Aí o Santa Cruz me emitiu uma nota oficial dizendo que repudia o que aconteceu, mas teve jogo. Inclusive o Santa Cruz venceu por 1-0. Então, as torcidas organizadas, elas foram criadas com um propósito, lá em 70, 80. Por isso que o nome é organizada. Porque fizeram justamente para torcedor ter direito à voz dentro do clube. É por isso que se chama organizada. Mas infelizmente a maioria, ou sua totalidade, se tornou facção. Que foi o que aconteceu lá, entre Santa Cruz e Recife. Então, se o governo, a CBF, os clubes não tomarem uma medida, meu irmão, depois daquilo, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo, infelizmente. E aquilo que aconteceu afasta o torcedor comum do estádio. Aquele torcedor que vai com a família para assistir jogo. Porque ninguém quer passar por aquilo ali. Ninguém quer, infelizmente. Mas, meu irmão, o que a gente sabe que acontece, né? Entre clubes, entre CBF, principalmente o governo. Enfim, é triste, lamentável e revoltante. Mas voltando aqui para o futebol, deixa eu trazer aqui agora a tabela do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, melhor dizendo. Ontem nós tivemos jogos também, claro, pela 10ª rodada, ela que foi finalizada, a 10ª rodada trazendo os principais. Aliás, 10ª rodada não, rapaz, deixa eu trazer aqui. A 6ª rodada foi finalizada ontem, mas teve jogo, o Santos venceu por 3-1 São Paulo, por isso que o Marco Aurélio tá quieto. 3-1 Santos, fora os apavoros. O Santos, quando o Neymar chegou, agora tudo é isso aí. Jogou bem porque o Neymar estava assistindo, tá bom. Corinthians 1, Noroeste 0. Teve o Palmeiras ontem vencendo o Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa por 4-1. Esses foram os principais jogos, claro, dos principais clubes lá de São Paulo. No Campeonato Carioca, claro que Botafogo e o Flamengo não jogaram por conta da final, aliás, da Supercopa, né? Ontem, no fim de semana, nós tivemos o Vasco empatando por 2-2 com Volta Redonda e o Fluminense empatando também
com Boa Vista por 1-1. E aí, vindo para o nosso quintal, Campeonato Alagoano, a 6ª rodada que foi finalizada, aliás, foi toda ela no sábado, né? E 3-0-0. CSA e Asa. Inclusive, foi o primeiro jogo do ano que o CSA não marcou gol. Eu lembrei agora desse quesito aqui. CSE 0, Coruripe 0, CSE sem chance de classificação, Murici 0, o CRB também 0. Vocês que estão acompanhando aí o NN Play estão vendo a tabela de classificação. O CSA com 14 pontos é o primeiro colocado, classificado. O Penedense com 12 pontos, segundo classificado. O Asa com 10, terceiro classificado. E aí a briga fica na última rodada e é um confronto direto, inclusive, porque os dois vão se enfrentar. CRB é o quarto com 9, quinto Coruripe com 8, o sexto Murici com 6, sétimo CSE com 5. Então, Murici, que inclusive não tem mais o Alisson Dantas como técnico, ele tá lá no Jequié, já trabalhou inclusive nesse fim de semana. E o CSE que não tem mais chance de classificação para a próxima fase. E a próxima rodada acontece toda no sábado, o jogo entre CRB e Coruripe, Asa e CSE, Penedense e CSA. E aqui eu vou fazer um panorama rápido para o torcedor, porque tem muita gente que perguntou, inclusive, esse fim de semana: André, como é que fica só quando acabar essa última rodada? Sabe por quê? Porque a gente pode ter CRB e CSA na semifinal, que é o que ninguém em Maceió quer. E pode ser simples. Mesmo o CRB ganhando do Coruripe, se o Asa vencer seu jogo e o Penedense e o CSA empatarem, da CSA e CRB na semifinal, ou seja, aquilo que muita gente não quer que aconteça, porque se forem os dois para uma semifinal, um vai ter que morrer e um clube do interior vai chegar à final. Então vai ter muita emoção nesta última rodada, claro, especialmente nesse jogo aí entre CRB e Coruripe, que acontece lá no estádio Rei Pelé. Portanto, finalizando o jogo rápido de hoje, desta segunda-feira, voltaremos a falar de futebol às 19 horas para falar tudo o que aconteceu neste fim de semana, especialmente no Campeonato Alagoano. Um grande abraço e um bom dia para você.